Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Grande alegria poder retornar a essa casa pela terceira vez. Estivemos ontem à noite, hoje pela manhã e agora encerramento. E eu não sei se vocês gostaram de mim, mas eu gostei de vocês. Aleluia, me senti muito bem desde ontem, a porta da palavra aberta, hoje pela manhã. E eu quero louvar a Deus por esse final de semana. Também louvar a Deus pela vida do santo anjo dessa igreja, o pastor Isaías Honorato. Meu respeito, meu carinho, minha consideração pelo seu ministério, pregador da palavra também. E já peguei o número do telefone, vamos agendar para estar conosco lá em Catanduvas. E o nosso desejo é que o Senhor continue prosperando a sua vida, todo o seu caminho. Também conhecer pastor Anderson, pregador da palavra também. Vamos levar para Catanduvas, se tiver mais pregadores aí, amém? Glória a Deus. Meus queridos, vamos à Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Eu vou pedir, se o pastor permitir, e o técnico também, um pouquinho mais de retorno. É possível? Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 35. Jesus fala algumas verdades relacionadas a missões. Eu quero ficar com a palavra tempo. Tempo e missões, missões e tempo. Amém? Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede que as terras já, aí você faz um link com a palavra tempo, vede que as terras já estão brancas para a ceifa. Amém? Antes de assentar-se, vire para quem está do seu lado e diga: aqui não é proibido dar glória a Deus. Diga assim: fique à vontade. Amém? Glória a Jesus. Podeis tomar assento, meus queridos. Meus amados, Deus, Ele trabalha com o tempo. Deus só não trabalha com o tempo, mas Deus trabalha no tempo. Quem entendeu, diga amém. Amém. O tempo é uma ferramenta nas mãos de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, o tempo ele é dividido em 7 períodos: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. O apóstolo Paulo, em sua teologia, ele vai arregimentar esses 7 períodos, falando de 3 dispensações. Paulo fala da dispensação do mistério. Ele fala da dispensação da plenitude dos tempos. E ele vai fechar as dispensações falando da graça salvadora. Ao observar isso, nós vamos concluir que o tempo ele é linear, dividido por ciclos. A cada tempo um ciclo se fecha e outro emerge, surge. A sua vida ela está pautada no tempo, que é linear e dentro de ciclos. Uma igreja missionária, ela precisa discernir então o seu tempo. Eu vou repetir isso. Se nós estamos submetidos no tempo, Deus trabalha com o tempo, e no tempo, e o tempo é uma ferramenta nas mãos de Deus. É interessante quando pensamos em missões, entendermos que uma igreja missionária, ela precisa discernir o seu tempo. A sabedoria, ela consiste
em discernirmos o tempo. Há um texto que me enche o coração, 1 Crônicas 12:32. Os filhos de Issacar, conhecedores da época, a saber, o que Israel deveria fazer a seu tempo. Daniel, no capítulo 12, versículo 10, há uma porção relacionada a isso que diz: no final dos tempos, observe, os sábios lerão, entenderão e discernirão o seu tempo. Nós estamos vivendo à luz do maior mapa profético de todos os tempos, a Bíblia. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E o tempo do fim, ele é arregimentado pelo um bojo profético. O tempo do fim, ele é marcado pelo aumento do dinamismo das trevas. Alguém diz que nós estamos a viver um grande avivamento das trevas nesta geração. Basta você olhar para a moda, para a cultura, para todo o segmento da sociedade. Eu disse ontem à noite, somente quem tem filhos, principalmente na fase da adolescência, pode saber o que significa as realidades pertinentes a esse grande avivamento das trevas a esse tempo. O tempo do fim, ele é marcado pelo ceticismo. Observem vocês que nunca se ouviu falar em tanta gente desacreditada com Deus a esse tempo. Nunca se ouviu falar em tanta gente desacreditada com lideranças espirituais como a esse tempo. Nunca se ouviu falar em tanta gente desacreditadas da espiritualidade, da Bíblia. O tempo do fim, ele é marcado pelo ocultismo. Eu disse ontem, volto a dizer, soma-se pelo menos cerca de 10.000 seitas apregoando inverdades sobre Deus e sobre a espiritualidade. O tempo do fim, ele é marcado pelo aumento dos falsos profetas, verdadeiros obreiros da iniquidade. O tempo do fim, ele é marcado pelo espírito que assolou Sodoma e Gomorra, somando-se hoje cerca de 80 milhões de pessoas adeptas ao homossexualismo. O tempo do fim, ele é marcado pelo artificialismo da fé. Em muitos lugares você está submetido ao ambiente, parece que é culto, mas na verdade não é culto coisa nenhuma. Parece que é louvor, parece que é adoração, mas em uma investigação à luz das Escrituras, você vai perceber que não há adoração e não é louvor coisa nenhuma. O tempo da artificialidade da fé. Esse é o tempo do fim. Mas o tempo do fim, ele não é marcado tão somente pelas atrocidades das trevas, porque Joel é o profeta da vez, e Joel, na inspiração do Espírito, ele abre bem a sua boca e vai dizer sobre o tempo do fim. O que é que Joel diz, pastor? Ele diz: e há de ser que nos últimos dias derramará Deus do seu Espírito sobre toda a carne. Então eu vim aqui esta noite para te dizer: o tempo do fim não é marcado pela agenda das trevas. O tempo do fim, ele é marcado pela agenda divina. Se você entende isso, levante a sua mão, abra essa boca e diga alguma coisa para Jesus. Urabaia Selva. A Bíblia diz que o tempo do fim, ele é marcado pelo aumento do conhecimento.
Isaías é quem profetizou. Ele diz que o conhecimento do Senhor será acrescido nos últimos dias, assim como as águas cobrem o mar. Uma igreja missionária, ela precisa conhecer e discernir o seu tempo. Há muita gente, pastor Isaías, perdidos no tempo. Que tempo é esse que nós vivemos? E quem vive perdendo no tempo não consegue discernir a voz de Deus. Não consegue alinhar-se ao time de Deus, à mente de Deus, o coração de Deus. Se você veio alheio aqui esta noite, eu te convido a falar ao Espírito de Deus. Conecta o meu coração ao seu coração, a minha vontade, a sua vontade, a minha visão, a sua visão. Se você crê nisso, levante a sua mão, feche os teus olhos, vai lá, mexa com a sua alma, agite a sua alma nessa noite. Diga: Espírito de Deus, eu quero um alinhamento com a sua vontade, eu quero um alinhamento com a sua visão a esse tempo. Oh, quantos crentes, como os filósofos peripatéticos, em volta de coisas sem importância, não estão atentos para o tempo, e Deus está fazendo a este tempo. A maior realidade é que Deus não para de trabalhar. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. Deus está trabalhando hoje aqui. Eu sinto de Deus uma palavra no seu coração. Ele está trabalhando em seu favor, em favor do seu casamento. Ele está trabalhando em favor da sua família. Ele está trabalhando em favor da sua saúde. Ele está trabalhando em favor da sua finança. Creia, Deus está trabalhando, mas há uma necessidade da gente discernir o nosso tempo. Uma igreja missionária, ela não pode ficar preso a ciclos. Há quanta gente dizendo: no passado Deus fez, no passado eu fiz para Deus. Há quanta gente vivendo na igreja a nostalgia. Por quê? Porque parou no tempo. Você já observou que tem gente que diz assim: no meu tempo não era assim? Que tempo você está vivendo? Pastor, no meu tempo não se falava assim. Que tempo que você está vivendo? Uma igreja missionária, ela não pode ficar presa a ciclos. Os ciclos dos tempos ou do tempo, eles são dinâmicos, se alternam, se fecham, se abrem. O Evangelho é um chamado para o progresso. O Evangelho é um chamado para colocarmos o pé na estrada. Ninguém pode dizer que me conhece de fato ao 100%, se não caminhou comigo os últimos 5 anos da minha vida. Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Essa verdade tem que sair do papel e tem que estar em mim. Aquilo que fui não sou o que sou, e o que sou não é aquilo que serei, porque eu estou caminhando em progresso. Paulo diz que nós precisamos viver de glória em glória. Paulo diz que nós precisamos viver novidade de vida. É possível você ter adentrado a porta desse santuário nesta noite, quem sabe meio a frustrações da sua fé, dizendo: não vale a pena servir a Deus. Que vida é a minha? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: Ele tem glória para te revelar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: Ele tem novidade de vida para te revelar. Se você quer, levante a sua mão. Há uma porção de glória de Deus a esse tempo para a sua vida. Perguntaram a um sábio: aonde é que nós estamos, isso em meio à viagem? E o sábio disse: olha, a propósito, eu posso dizer aonde nós estávamos quando saímos. A propósito, eu posso dizer aonde nós vamos chegar. Mas o lugar aonde nós estamos, ele está mudando sensivelmente. O presente está mudando constantemente.
Você sabia que quem para torna-se jornal velho? Você sabia que quem para torna-se notícia velha? Você sabia que quem para torna-se objeto de observação na fé? E eu não estou falando aqui de crentes que têm os seus 40, 50, 60 anos de fé. Eu estou falando de gente que literalmente parou na caminhada com Deus em seu crescimento e nas revelações. É necessário você apertar o F5 e deixar descer um download de Deus para esse tempo. E você vai ver que a apatia não fará mais parte da sua vida, a tristeza não fará mais parte da sua vida, a superficialidade não fará mais parte da sua vida. Eu acredito que estou pregando nessa noite para uma igreja que está alinhada ao tempo de Deus. Eu acredito que eu estou pregando nessa noite para crentes que querem novidade de Deus. Eu acredito que estou ministrando nessa noite para crentes que querem a revelação de Deus ao seu tempo. Se isso é verdade, vai lá, jogue a sua mão até tocar o céu e deixa a glória de Deus aparecer na sua vida. Ele tem uma glória para cada tempo, Ele tem uma glória para cada fase, e nesta noite Ele te trouxe aqui. Ele quer renovar a sua mente e o seu coração. Se você parar, você vai ficar para trás. Nós não podemos pararmos no tempo querendo conservar a história. Tem muita gente que quer ser conservador da história. Erigimos bustos para avivamentos que já aconteceram. Olhe para a Europa, igrejas que foram berços de grandes avivamentos. Tempo atrás eu recebi um vídeo de um pastor que foi lá na casa de Wesley. Monumentos de avivamento. Aqui está a mesa de Wesley. Aqui está a cadeira onde Wesley orou. Aqui está o quarto de Wesley. Erigimos bustos de movimentos que Deus fez. E não nos preocupamos com o nosso tempo. Eu tenho dito aos meus alunos que o único livro da Bíblia que não tem fim é Atos dos Apóstolos. Porque nós vivemos na mesma dispensação. O nível de unção é igual da igreja primitiva para a igreja da era das trevas, para a igreja pós-moderna. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus está pronto para fazer a esse tempo. E Deus quer usar você. Há tanta gente com bênçãos encalhadas sobre a sua vida, simples assim porque não discerniram o tempo de Deus. Deus é Deus de coisas novas. Israel está vivendo uma das suas fases desalinhadas ao relógio de Deus. E Deus se apresenta dizendo, parafraseando: eu quero fazer coisas novas. Eu tenho bons pensamentos para com vocês. Eis que faço coisas novas. Há uma unção fresca de Deus que quer descer sobre a sua vida. Há uma unção fresca de Deus para a sua casa. Oh, eu vejo alguém entendendo, levantando a mão, reagindo. Eu vou repetir, se você crê, você vai receber. Deus tem uma unção fresca para a sua vida. Deus tem uma unção fresca para o seu ministério. Deus tem uma unção para derramar sobre você. Se você entende, vai lá, crente, levante a sua mãozinha ao céu, começa a falar alguma coisa para Ele. Vai
lá, reaja na presença dele. Você não veio aqui como espectador, não. Você não veio a um teatro, você veio a um culto. Você está ouvindo um pregador, homem de Deus. Pelo menos eu creio nisso. Entenda o que Deus tem para você nesta noite. Ele te trouxe aqui para te renovar. E aí é interessante que alguém pode pensar assim: o pastor está falando que a igreja precisa de novidades. Em certo sentido nós precisamos. Eu acredito que todos vocês aqui desejariam ter o melhor carro, com a melhor tecnologia, não é assim? Por aí vai. Vocês já imaginaram se nós estivéssemos aqui com o som que se usava na década de 70? Mas eu estou falando mais do que isso. Pastor, o senhor está falando então de mexer na base doutrinária da igreja? Muito menos isso. Nossa doutrina pentecostal, ela tem 42 verdades. Soteriologia, e por aí vai. Pneumatologia, escatologia. Eu não estou falando de nós mexermos na base doutrinária da nossa fé. Eu não estou falando aqui essa noite de mudanças nos rudimentos da nossa fé. Cristo é o fundamento. Paulo disse: se um anjo do céu se apresentar a vocês e pregar um outro evangelho, sejais anátema. Então o que eu estou falando para você nesta noite é que para cada tempo Deus tem uma revelação nova. Para cada tempo Deus tem uma agenda nova. Eu vou repetir: para cada tempo Deus tem um propósito diferente. Para cada tempo Deus tem um propósito diferente. Para cada tempo Deus tem um propósito diferente. Eu vou ficar falando até você dizer glória a Deus. Para cada tempo Deus tem um propósito diferente. Para cada tempo Deus tem uma agenda diferente. Para cada tempo Deus tem uma ideia diferente do seu povo e da sua igreja. Se você quer, vai lá. Só porque eu sou pentecostal, levante a sua mão e diga alguma coisa para o Senhor. Eu vou tentar lhe ajudar. Lá no tabernáculo mosaico, a revelação estabelecia que precisava ter um candelabro. Um candelabro apenas. Agora nós já estamos no tempo de Salomão. O propósito não mudou, no sentido de salvação, mas a revelação é outra. Agora, para o templo de Salomão, Deus disse: eu quero não só um candelabro, mas eu quero 10 candelabros. Você não entendeu? Se você entendesse, você já tinha dito glória a Deus. Para Moisés é uma revelação. Moisés, eu quero que haja um candelabro. E você sabe, Curitiba tem a notícia por aí que é uma igreja sábia na palavra. Então você já estudou sobre tabernáculo? Para Moisés, um candelabro, Moisés. Agora para Salomão, eu não quero um candelabro, eu quero 10 candelabros. Por quê? Porque a revelação ela se alterna, a revelação ela aumenta gradativamente. Deus é um Deus de progressos. No tabernáculo mosaico, Deus disse: eu quero uma mesa para os pães da propiciação. Olha a revelação aumentando no tabernáculo de Salomão. Deus disse: agora eu quero 10 mesas. Está ruim para você, né, crente? Essa vidinha daquilo que já foi, daquilo que passou. Eu vim aqui nessa noite com o Espírito de Deus por meio da palavra para mexer com você. As coisas não estão boas com você.
essa vida que você tem levado não é o tudo de Deus. O que você tem visto não é o tudo de Deus para a sua vida. É por isso que nós temos crentes na igreja chorosos, desmotivados, sem inspiração. Por quê? Porque não entende que Deus é um Deus gradativo na sua forma de falar, na sua forma de fazer, na sua forma de trabalhar com o seu povo. E eu vim aqui nesta noite como homem de Deus, profeta de Deus, para te dizer: Deus está esperando em você. Abra o seu coração e diga: Deus, eu quero a revelação para esse tempo. Continuamos. No templo mosaico havia uma pia de águas, e dizem que media 50 centímetros. Uma pia medindo 50 centímetros. Mas a revelação, ela se alterna. E agora no templo de Salomão, Deus disse: eu quero 10 pias. 5 para o sul, 5 para o norte. Qual é a medida, Senhor? Só porque eu não fico parado no tempo, eu trabalho com o tempo. E eu tenho uma revelação para cada tempo. Coloca aí, 4,5 metros de diâmetro. Alguém entendeu e disse glória a Deus. Qual é a altura, Jeová? Qual é a altura? Põe aí, 2,5 metros. De uma bacia de 50 centímetros, 10. Com essa metragem. Eu não sou Deus de conta-gotas. Eu não sou Deus fadado, parado no tempo. Para cada tempo eu tenho uma revelação. E se você entender, eu profetizo sobre a sua vida. Você nunca mais vai viver essa vida de apatia, de tristeza, sem inspiração. Deus vai mexer com a sua estrutura nesta noite. Quer ver só? Aí Ezequiel vai ter uma visão. Quem já pegou? O que é que você vê, Ezequiel? Eu vejo o tempo. Você vê uma bacia de 50 centímetros? Não. Então você está vendo 10 bacias, tanques? Também não. Diga logo, Ezequiel, o que é que você vê? Eu estou vendo um rio. Meu Deus do céu. Eu estou vendo um rio. Entra no rio, Ezequiel. Vai lá, Ezequiel. A água bate nos artérios. Vai lá, Ezequiel. Daqui um pouco, Ezequiel está dizendo: eu não consigo mais andar. Ezequiel vai nadar de braçada. Eu estou aqui esta noite para te dizer: Deus não é Deus de conta-gotas. O Espírito Santo não é um espírito de conta-gotas. Ei, entra no rio do Espírito nesta noite. Nada de braçada no rio do Espírito nesta noite. Se você entende, vai lá, levante essa mão. Urabacauas Elemachuri Anderema Raios. E há uma fluência do Espírito a partir desse altar. Eu sinto meu coração aberto para a revelação da palavra nesta noite. Uriande Klaua Shaua Canto Imeneia. Oh, quem veio para receber vai receber. Quem veio para receber vai receber. Eu falo com uma dose do Espírito no meu espírito nessa noite. Se você veio para receber, você vai receber. 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 Aqui no altar, se você veio para receber, Ele tem para te dar. Lá na galeria, se você veio para receber, você vai receber. O Espírito está aqui, Ele flui. Já tem gente abrindo a boca, falando em línguas. Vai lá, deixa o rio emergir do trono. Seja cheio da presença dEle e da revelação dEle. Ayasel Akaturibi Kalabahaya.
Urabacandorimicandaraia. Tem crente batizado com o Espírito Santo aí? Tem crente batizado com o Espírito Santo aí? Vai lá, crente! Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar. Arabacandalabachandarabacandaraías. Elemachuribicandalabahaias. Deus quer te renovar, Deus quer te renovar, Deus quer te dar uma nova revelação desse tempo. Triste é você trabalhar com obreiros. Eu sou pastor de 9 pastores. Eu tenho cerca de 50 obreiros em Catanduvas. Triste é você trabalhar com obreiros desalinhados ao tempo de Deus. Vamos para cá, ele está pensando para lá. Deus está dando direção para cá e ele se postula com dúvida: será que é para cá? Agora, quando tem gente alinhado, pastor, alinhado com Deus, ele diz: é por aqui. Ele diz: eu já senti, pastor, é por aqui mesmo, vamos lá, vamos lá. Difícil é você pastorear uma igreja desalinhada com Deus. Eu quero crer que há um alinhamento de Deus entre nós aqui esta noite. É uma tragédia quando alguém morre aos 20 anos e só se enterra aos 100 anos. Dá para você entender isso? Eu vou repetir. É uma tragédia quando alguém morre aos 20 anos, mas só se enterra, só se faz o funeral quando ele tem 100 anos de idade. Onde a inércia nada se move. Todo crescimento, ele é resultado de dinâmica. Quando a morte chega, nada se move. Olhe para os pântanos e veja que tipo de animais se criam nos pântanos, naquela água parada. O princípio estabelecido por Deus na natureza animada e inanimada é dinâmica. Tudo se move na natureza. As suas células a cada 5 anos são recompostas. Você não é o mesmo na questão celular. O princípio estabelecido por Deus, vou repetir, natureza animada e inanimada é dinâmica. O sol e a terra estão em rotação. Todos os dias o sol se põe, se levanta e se põe. O universo está em expansão. As galáxias estão em movimento. Deus está trabalhando a todo instante, a todo momento. É por isso que você vê nos evangelhos, quando você lê tanto os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho sinótico de João, você vai ver a expressão dizendo assim: e indo Jesus, e chegando, pois, Jesus. É por isso que você vai ver dos lábios de Jesus, ele dizendo: ide por todo mundo. Não existe como fazermos missões inertes no tempo. Não existe como nós querer termos a ação missionária se nós não entendemos a dinâmica do tempo. No princípio diz a Bíblia que o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. Mas a Bíblia diz que a profecia de Joel se cumpriu. É claro que a abrangência está lá para o reino milenar de Cristo, mas em Atos 2, Deus cumpre a mensagem que profetizara o profeta Joel, e Deus rasga os céus, e derrama sobre aqueles quase 120 irmãos o seu Espírito. Deus quebra um protocolo judaico, porque o Espírito Santo ele agia só de forma esporádica, ele vinha sobre 3 classes de pessoas, reis, profetas e sacerdotes, mas agora Deus rasga os céus, o Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito é dinâmica, o Espírito não está mais sobre a face das águas, o Espírito se move em mim, o Espírito se move em você, o Espírito se move com a igreja. Se você crê nisso, fica de pé adorando ao Senhor, dizendo: eu quero entrar na movimentação
movimentação. Eu quero agir na movimentação, na dinâmica do Espírito. O tempo não para, só a saudade faz parar o tempo. Uramaias Alaui Kiantoria Kawa Teremassuribicantacaias. Oh, eu sinto uma coisa boa de Deus aqui. Oh, eu sinto uma coisa boa de Deus aqui. Oh, Ele está aqui. Não é novidade, mas deixa eu dizer, Ele está aqui. Araia sumianderemahaias. Oh, não é novidade, mas deixa eu dizer, eu sinto Ele na casa nesta noite. Não é novidade, mas deixa eu dizer, Ele está aqui entre nós. Ele está entronizado entre os querubins. Ele está entronizado entre os serafins. Ele está entronizado entre os seres que lhe adoram de dia e de noite. Ele está entronizado entre os 24 anciões. Mas Ele está entronizado hoje aqui. Eu posso senti-lo, se você sente. Se você sente, se você sente. Urabacalabachandaraias, Urabacandalabachandarabacandalaias, Urabacandalabachandaraias. Oh, deixa eu falar em línguas. Eu sou pentecostal até o tutano. Urabacandalaias, 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 Urabacantoribicandalaias, Elemachurimicantalaias, Elemachurimicantalabacandalaias. Se você entende, recebe a tua parte, recebe a tua porção, recebe a tua parte, recebe a tua porção. Ele está aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ezequiel, ele tem a visão da glória de Deus. E ele disse: eu vi uma nuvem que vinha do norte, e do meio da nuvem saía um fogo. E ele diz: eu vi a glória do Senhor, e a sua glória era cor de âmbar. Existem alguns termos para definir a glória de Deus. E Ezequiel vai definir a glória na revelação que Deus quis lhe mostrar. E ele diz que ele viu a galgal de Deus. A glória que desce, a glória que sobe. A glória que desce, a glória que sobe. A glória que desce, a glória que sobe. Você não entendeu? A glória que desce, a glória que sobe. A glória que desce, a glória que sobe. A galgal, a glória que desce, a glória que sobe. A glória que desce, a glória que sobe. Há um movimento dinâmico no mundo de Deus. Há um movimento dinâmico no mundo de Deus. Os querubins estão debaixo do trono de Deus, esperando a reação da igreja aqui embaixo. A Bíblia diz que há 26 tronos na sala que governa o universo. Há o trono de Deus, o trono do Filho, mas também há 24 anciões. E a Bíblia diz que de hora em hora, 24 horas por dia, é o turno de cada uma, hora após hora. Eles pegam, eles escolhem a oração, o louvor da igreja junto com os querubins, e ele se prostra diante do Todo-Poderoso, diante do Todo-Poderoso. Apocalipse
mostra 7 cultos na revelação de João, e um dos cultos é aquele que acontece lá na sala do trono, é a ação do culto que acontece aqui embaixo.